Citologia. Citologia é o estudo das células unicelulares, que são representadas, por exemplo, por bactérias, fungos, protozoários, ou células também que são pluricelulares ou multicelulares, que são os mamíferos da vegetal. A célula humana ela tem um núcleo, ela tem uma membrana e ela tem um citoplasma. A célula vegetal ela tem um cloroplasto, uma parede celular e os vacúolos dela são grandes. Eu consigo ver uma célula somente com um microscópio, né? O termo célula, né, surgiu quando o livro, em 1665, ele publicou no seu livro Robert Hooke sobre as células. Os glóbulos vermelhos foram estudados em 1673 pelo Leeuwenhoek. Né? Em 1939 surge a teoria celular. O que é a teoria celular? Fala que a célula é uma unidade que representa a vida e ela é muito importante. Já a teoria organismal, ela vai falar contra as células. Ela fala que os organismos são mais importantes do que a célula, tá? Nós temos dois tipos de microscópio. A gente tem o microscópio óptico e o eletrônico, que ele tem maior poder de resolução também. As células têm alguns componentes químicos. Por exemplo, a gente tem componentes químicos inorgânicos, que são a água, que é o solvente universal, H2O, os sais minerais que a gente tem também. Nós temos também os componentes químicos orgânicos, que são os ácidos nucleicos, onde tem lá o DNA, o RNA. O DNA é como se fosse um cromossomo gigante. Nós temos os carboidratos, né? Os carboidratos, eles são muito importantes porque são a nossa principal fonte de energia fora da célula. E eles são classificados em quê? Monossacarídeo, disacarídeo, polissacarídeo. Nós temos os lipídios também produzem energias, eles são insolúveis, eles são isolantes. Classificados em como? Nós temos lipídios gerais, que são óleos, vegetais, as ceras. Nós temos também a gordura saturada, insaturada, certo? Nós temos as gorduras trans, né? Que a gente também tem, por exemplo, a margarina. Nós temos os esteroides, tá? Que é a membrana plasmática, o LDL, que é o nosso colesterol ruim, o HDL. Nós temos os compostos também, que faz parte aí das membranas, são os nossos fosfolipídios, certo? Proteína, tá? E a gente tem mais de 20 tipos de aminoácido da estruturar o nosso corpo, ela protege, ela transporta, né? E a enzima principal, ela acelera as reações. Toda enzima é como se fosse uma chave para uma fechadura, elas se completam, as enzimas em si. Nós temos as células procariontes, tá? Que as cianobactérias têm, as bactérias, as algas, células menores. As células eucariontes que eu tenho, você tem, eucariontes, não esqueça disso, são células mais complexas. Lembrando que as organelas, cada organela tem uma função diferente. Por exemplo, nós temos o núcleo que controla toda a célula, armazenando o RNA e o DNA. Nós temos também o ribossomo, que faz a síntese de proteína, tá? O retículo endoplasmático rugoso, o HER, conhecido como HER, que ele faz o quê? Ele também faz a síntese de proteína. O retículo endoplasmático liso, né? Por que ele é liso? Porque ele não tem ribossomos na parede, diferente do rugoso, que tem cheio de ribossomos na parede. Também na síntese de lipídios, certo? O complexo de Golgi é como ele se fosse o nosso correio. Ele modifica a química das proteínas, das células, e ele forma lisossomos também. O lisossomo, ele faz parte da digestão celular. A mitocôndria, fonte de energia, é a respiração para as nossas células. Os plastídeos, que a gente vê nas células vegetais, eles ajudam nas fotossíntese. Então a gente tem o plastídeos, os cloroplastos, eles ajudam na fotossíntese, na respiração, né? Os peroxomos ajudam na desintoxicação. Os vacúolos, que eles ajudam na reprodução das plantas. A parede celular que a gente tem nas células vegetal. E a membrana, ela transporta, ela reveste também. Ela é composta tanto por lipídios, como proteínas, como carboidrato. O transporte passivo e o transporte ativo, que tem gasto de energia. Por exemplo, a bomba de sódio e de potássio. Nós temos transporte por vesículas também. A mitose ajuda a regenerar nossos tecidos, as nossas estruturas. Existe um ciclo, né? E esse ciclo a gente chama de intéfase. A mitose ela passa por 4 fases, tá? Ela passa pela prófase, pela metáfase, pela anáfase e pela telose. Ela é equacional, então ela mantém-se. O que tinha na primeira, ela tem na segunda também. A meiose não, a meiose só acontece nos gametas. Por isso que a gente fala que é sexuado, reducional. Diferenciação celular, o grau de cada célula a gente precisa saber também. E as células tronco são muito importantes porque elas se transformam em outras células.